Olá, que a graça e a paz de Deus nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com você para mais um estudo da Palavra de Deus, estudo de número 87, que tem como título A Lei de Deus na Era Patriarcal. Antes de darmos início a esse estudo, eu convido você a orar junto comigo. Pai nosso que estás nos céus, glória ao teu nome e ao nome de teu Cordeiro Imaculado, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para estudar a tua palavra, Pai, e pedimos a tua direção, a tua iluminação para compreendermos o tema que será estudado agora. Vamos estudar sobre a tua lei, ó Pai, antes mesmo de ter sido dada no Sinai, na era patriarcal. E pedimos que abra o nosso entendimento para compreendermos este importante assunto da tua palavra. São bênçãos que nós lhe rogamos em nome de seu Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muitos acreditam que a lei ela passou a existir apenas no momento em que foi dada ali no Sinai. Mas através desse estudo vamos entender e vamos perceber evidências da existência da lei antes mesmo de ser dada no Sinai. A pergunta de número 1 de nosso estudo de hoje tem como questionamento o seguinte: pode haver pecado onde não existe lei? Olha que pergunta interessante, né? Então vamos ver a resposta. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. O pecado não é imputado, não havendo lei. Romanos 4:15 e 5:13. Então, onde não existe lei, não há pecado. E antes da lei ser dada no Sinai, havia pecado ou não? Com certeza. Então, se havia pecado antes da lei ser dada no Sinai, entendemos que a lei já existia. Pergunta de número 2. Por meio de que se adquire o conhecimento do pecado? Pela lei vem o conhecimento do pecado. Eu não conheci o pecado senão pela lei. Romanos 3:20 e 7:7. Então, é a lei que nos ajuda, que nos mostra o que é pecado. Sem a lei, não saberíamos o que é pecado. Pergunta 3. Que declaração mostra que o pecado estava no mundo antes de ser dada a lei no Monte Sinai? Vejamos então. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Romanos 5, verso 13. A circunstância de o pecado haver sido imputado antes de ser dada a lei no Sinai é prova concludente de que a lei existia antes daquele acontecimento. Então, como nós dissemos, e a própria palavra de Deus diz, até a lei, o pecado estava no mundo. Até o momento ali que foi entregue a lei, o pecado estava no mundo, né? Pergunta 4. Quando entraram no mundo o pecado e a morte? Vejamos a resposta. Pelo que, como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Romanos 5, 12. Então até aí, nada de difícil, né? O pecado entrou por meio de Adão, então o pecado dele foi uma desobediência, uma transgressão à lei de Deus. Pergunta 5. Com que palavras advertiu Deus a Caim? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Gênesis 4, verso 7. Então Deus já advertiu a Caim sobre o pecado logo ali naquele tempo. E nós vimos que o pecado, não existe pecado sem lei, a lei que mostra o que é pecado.
Pergunta 6. Que mostra que Deus considerou Caim pecador? Vamos ver o que mostra. E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra, e agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Gênesis 4, 10 a 11. Então nós vemos aqui que Deus considerou a ele realmente pecador por ter transgredido o mandamento, né? Não matarás. Ali nós vemos que ele matou o seu irmão e o sangue derramado do irmão exigia então aí uma vingança, uma retribuição. Pergunta 7. Que diferença de caráter existia entre Caim e Abel? Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. 1 João 5, verso 12. Então note aqui, meus amados, que nós já vemos a diferença aí clara, né, entre eles. As obras de Caim eram más e as de seu irmão justas. Vamos ver o que essa nota aí em nosso estudo vem dizendo. Deveria, pois, ter havido uma norma naquele tempo, pela qual era aferido o caráter dos homens. Essa norma deve ter estabelecido a diferença entre o bem e o mal, e apontado aos homens o dever, mas isso no âmbito da lei de Deus. Consequentemente, a lei de Deus deve ter estado em vigor àquele tempo. Então, nós notamos aí claramente que existia um padrão para definir o que eram obras justas e o que eram obras ímpias, obras más, né? Pergunta 8. Em que estado estava o mundo antes do dilúvio? A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Gênesis 6, verso 11. Então, notemos aí que já antes do dilúvio, a terra estava corrompida, cheia de violência. Pergunta 9. Que se propôs Deus fazer com o povo daquele tempo? Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Gênesis 6, versículo 13. Então Deus propôs destruir, Deus determinou destruir aquela geração ímpia e perversa. Como é chamado Noé? Pergunta 10. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, segundo Pedro 2, 5. Noé deve haver advertido do pecado aos antediluvianos e pregado o arrependimento e aquela obediência da fé que põe a vida em harmonia com a lei de Deus. Então nós vemos aqui claramente a distinção mais uma vez, né? Vamos agora para a pergunta 11. Estamos na metade do estudo, né? Estudo composto de 20 perguntas. Pergunta 11. Por que destruiu o Senhor a Sodoma? Vejamos, tudo isso aqui era antes do Sinai, tá? Só para a gente ter uma noção que antes do Sinai já havia um padrão de justiça que determinava o que era obediência e o que era desobediência, que determinava o que era pecado e o que não era pecado. Então vamos ver por que o Senhor destruiu a Sodoma. Eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Gênesis 13, versículo 13. Pergunta 12. De que espécie eram as suas obras? E livrou, né, o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Segundo Pedro 2, 7 e 8. Suas obras não teriam sido injustas caso não houvesse estado em vigor uma lei. Injustiça significa contrário à justiça ou à lei. Então fica claro aí mais uma vez para nós, diante de todos esses exemplos, que a lei, o padrão de justiça, ele existia, mesmo que ainda não estava escrito em tábuas de pedra, mas ele existia. Pergunta 13. Que disse José do Egito quando tentado a pecar? Como faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Gênesis 39, verso 9.
que pecado ali ele estava passível de transgredir? O não adulterarás, porque a mulher de Potifar estava ali tentando seduzi-lo para adulterar com ele. Então ele já sabia que adultério era pecado, mesmo antes da lei ser dada no Sinai. Pergunta 14. Que disse Deus a Abraão no tocante aos amorreus? E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Gênesis 15, versículo 16. Vamos ver agora o complemento aí a esse tema. Pergunta 15. De que pecado eram especialmente culpados os amorreus? Vamos ver. E Acabe fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme a tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão, de diante dos filhos de Israel. 1 Reis 21, versículo 26. Então, antes de ser dada a lei, onde dizia no segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, não se prostrará diante delas, nem as adorarás, né? Antes de Deus haver escrito esse mandamento em tábua de pedra, idolatria já era errado, já era pecado, e Deus punia uma nação idólatra, os amorreus, e ele deu um tempo para ele, tanto que ele disse que a medida da iniquidade deles não estava completa. Ele deu um tempo para puni-los, né, e os lançar fora daquela terra, para colocar ali então os filhos de Israel. Pergunta 16. Por que aborrecia o Senhor aos cananeus? Vamos ver por que o Senhor aborrecia aos cananeus. Guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos e cumpri-os, para que não vos vomite a terra para a qual eu vos levo para habitar nela. E não andeis nos estatutos das gentes que eu lanço fora de diante da vossa face, porque fizeram todas estas coisas, portanto fui enfadado deles. Levítico 20, 22 a 23. Vamos ver essa nota aí em nosso estudo. A declaração de que fizeram todas estas coisas refere-se ao que fora previamente proibido aos israelitas. Entre essas coisas estava o culto idólatra, Levítico 21 a 5, mostrando que os gentios, tanto quanto os judeus, estavam sujeitos à lei de Deus e eram aborrecidos por Deus por violá-la. Então note aqui, meus amados, que todas essas transgressões da lei, elas eram consideradas transgressões da lei não só para o povo de Israel, o povo de Deus, mas também para os gentios, digamos assim, né? Os outros povos, amorreus, cananeus, todos eles também estavam sujeitos à mesma lei, tanto que eles foram punidos por transgredir essa lei, por praticarem a idolatria, o falso culto. Tá certo? Vamos agora para a pergunta 17. Por que fez Deus sua promessa à semente de Abraão? Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Gênesis 26, versículo 5. Por conseguinte, os mandamentos e as leis de Deus existiam ao tempo de Abraão. Então note bem aqui, meus queridos, meus amados, você que agora assiste esse vídeo de estudo bíblico, perceba que antes de Moisés, antes do Monte Sinai, antes de Deus escrever com o seu próprio dedo a lei dos 10 mandamentos em tábuas de pedra, o grande patriarca aí, né, considerado o patriarca das 3 maiores religiões do mundo, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, Abraão, ele obedeceu às leis de Deus. Aí em Gênesis 26, versículo 5, fala claramente, ele guardou os preceitos de Deus, os estatutos de Deus e as leis de Deus. Mas onde que estavam essas leis? Certamente Abraão as conhecia. O próprio Deus falava com ele, dialogava com ele, diretamente, sem intermediador, né? Então nós percebemos aí claramente que a lei ela já existia antes mesmo de Moisés. O patriarca Abraão aí é um importante exemplo. Vamos agora para a pergunta 18.
Antes de dar a lei no Sinai, que disse Deus por haverem algumas pessoas saído para recolherem maná no 7º dia? Vejamos o que ele disse a elas. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Êxodo 16, versículo 28. Então note que a lei ela foi entregue em Êxodo 20, mas aqui já em Êxodo 16, na peregrinação do povo no deserto até chegar ao Monte Sinai, quando Deus ali estava enviando o maná do céu, eles não podiam colher o maná no 7º dia. Uma porque não caía e outra porque seria uma grande demonstração de desobediência a Deus, porque ele disse que no 6º dia cairia em dobro, para que eles pudessem colher no 6º dia em dobro. E se eles colhessem qualquer outro dia em dobro, para o outro dia dava bicho, amanhecia estragado. Mas no 6º dia eles podiam colher em dobro, que no 7º dia não estragaria. Estaria bom para que eles pudessem se alimentar, porque no 7º dia não caiu maná. Então, quando eles saíram para recolher maná no 7º dia, e fala para nós em Êxodo 16, 28, antes da lei ser entregue, lá em Êxodo 20. Por que Deus arrazoou com eles, né? Através de Moisés, que era ali o intermediador, falou com Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Mas espera aí, a lei não tinha sido dada ainda, mas ela já existia. Ela não tinha sido proclamada no Monte Sinai, não tinha sido escrita em tábuas de pedra, mas ela já existia. Vamos para a penúltima pergunta de nosso estudo, pergunta 19. Havia Deus falado no tocante ao sábado antes dessa época? Vamos ver. Isto é o que o Senhor tem dito: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. Êxodo 16, versículo 23. Então note que nós lemos o versículo 28 ali, quando fala que o povo desobedeceu, mas no versículo 23, Deus já havia advertido a eles: olha, amanhã é repouso, é o santo sábado do Senhor, para que eles não colhessem o maná. E a última pergunta deste estudo, o estudo 87, a pergunta 20. Antes de chegarem ao Sinai, que ensinara Moisés a Israel? Vamos ver o que ele ensinou a eles. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. Êxodo 18, versículo 16. Tudo isso mostra que a lei de Deus existiu desde o princípio, sendo conhecida e ensinada no mundo antes de ser proclamada no Monte Sinai. Então, mais uma vez aqui, em Êxodo 18, 16, mostra para nós claramente, perceba que a lei foi dada em Êxodo 20, você pode conferir em sua Bíblia depois. Em Êxodo 18, Moisés aqui já declara que quando o povo tinha alguma demanda, quando o povo tinha algum negócio para ser julgado, eles iam aonde? Eles iam a Moisés, para que ele declarasse a eles os estatutos de Deus e as suas leis. Então Moisés tinha o conhecimento desses estatutos e dessas leis, as leis de Deus, mesmo antes delas serem dadas no Sinai. Tá certo, meus amados? Então aqui agora, para o final, neste estudo tem um poema, um soneto, e eu quero aqui ler com você este soneto. Eu vou deixar aí na tela, você pode acompanhar comigo, que diz assim: a primeira lição dada por Cristo, por Otávio e Santo. Do além baixara Cristo à terra e esta informe. Toda era cal, sem luz, sem vida, escuridade. O bom Senhor excelso ordena que se forme o céu, a lua, o mar, a flor e mais o que há de. Com eloquência rara a atestar multiforme, do Deus que tudo fez com tão grande bondade, preparando o jardim ao plano seu conforme, e ele que não muda ao pó, ao barro dade. Momento a forma bela e com amor profundo, a raça humana cria, é o 6º dia agora. Jesus então perante o par feliz do mundo, Jeová não se cansa, o exemplo dá a hora. Do pôr do sol, o dia ele abençoa, infundo a santidade, o guardo, a Deus somente adora. Então eu espero que vocês tenham apreciado não só este soneto,
este poema, mas também esse estudo, e reflitam na importância de obedecer a Deus. A lei de Deus é eterna. Seu objetivo é nos mostrar o pecado e nos levar a Cristo, para que possamos assim ser redimidos e sermos capacitados a obedecê-la. Que Deus abençoe a todos e até o próximo estudo, se Deus quiser.